acabou de acontecer. Após o Laranjão dizer ontem que vai usar até mesmo métodos militares para proteger aqui o nosso capitão e também o nosso país, hoje o Fux decidiu lavar a alma de todo o Brasil e mexer no vespeiro. Pois é, até mesmo a Globo admitiu que é impossível esse tal julgamento ir para frente, porque o que o Fux fez foi desmontar toda e qualquer narrativa. Até a Janja via público dizendo que estão arquitetando para tirar o seu marido do cargo, e o Barba já disse que tem um golpe para tirá-lo daquela cadeira e colocar até mesmo o Geraldinho, rapaz, após o Fux pedir a anulação completa. Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo sem mais delongas. Olha isso aqui, ó. Vem. Consoante já exposto previamente, condutas praticadas pelo réu durante seu mandato como presidente da República não podem configurar o crime previsto no 359-M do Código Penal. Olha aí. Pois ao criminalizar a tentativa violenta de depor o governo legitimamente constituído, pressupõe a prática de conduta tendente a remover o mandatário do cargo ocupado, e era ele o mandatário do cargo ocupado. Ou seja, o nosso capitão é que estavam ocupando lá. Ele vai dar um golpe em si mesmo, sem contar que a Janja foi calada pela governadora do Amazonas, rapaz. Olha aí. Governadora do Amazonas manda recado pra Janja. Especialmente pra você. Espero que possa assistir. Mas me conta, maninha, como é que tá sendo a sua visita ao Amazonas? Já deu pra conhecer muita coisa, já que normalmente você e seu marido não têm muito costume de olhar pro nosso estado, né? Eita. Ah, tá. Você prefere viajar mais pro exterior com todas as mordomias que a esquerda finge não gostar, não é mesmo? Mas volta pra cá. Chegou a andar pela BR-319? Sim, aquela mesma que o Lula e a Marina vetaram, atrasando a vida do amazonense. Já andou por lá? Acho que não deu, né? Mas tá mesmo difícil andar naquela BR. E além de fazer vídeos pra lacrar nas suas redes sociais, conseguiu ver a realidade dos hospitais do estado? Visitou alguma das mais de 400 obras paralisadas do governo federal aqui no Amazonas? Segundo o TCU, tá? Muita coisa, viu? De UBS a creche, chegou a ver, conversou com alguém que leva meses para fazer um exame, porque não tem equipamentos nem médicos suficientes. Gente que fica meses com a perna quebrada. Se não deu tempo de fazer isso, já tenho certeza que teve tempo de ouvir muita reclamação da falta de segurança, tanto aqui em Manaus quanto no interior. Não ouviu? Também cercada de segurança, né? Fica difícil. Bem diferente do povo que morre por causa de um celular. Exatamente. Você sabe que tá bem pertinho da Venezuela? Mana, por que não dá um pulinho lá? Tenho certeza de que o Maduro vai recebê-la de braços abertos no bunker dele. Mas olha só, não me leva a mal. Vou te dizer uma coisa. Nós somos um dos estados com o maior índice de pobreza do Brasil. É duro ouvir isso, já que vocês vivem no país do faz de conta. Mas mesmo assim, a nossa gente não desiste de sonhar. E hoje, o sonho do nosso povo se resume a uma só palavra: mudança. E a mudança que começa, inclusive, aí nos palácios de Brasília, tirando do poder essa turma que se fantasia de paz e amor, mas que, na verdade, persegue quem pensa diferente e toca o terror. Sensacional ali. Comenta aí, parabéns, governadora do Amazonas. E já foi decretado e declarado. O nosso capitão, ano que vem, ele vai sentar naquela cadeira. Olha aí. O ministro Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes têm no seu currículo sempre a ameaça das vítimas e da outra parte. Mas quero deixar recado, ministro Flávio Dino, se ele acha que ele é o grande corajoso da corte, pode ter certeza que no Congresso não tem gente corajosa, tem gente séria e decente que vai seguir o devido processo legal e não vai abrir mão de todas as prerrogativas políticas para fazer as votações necessárias no Congresso. Foi o Congresso que aprovou a Constituição, foi o Congresso que aprovou a Organização do Estado Brasileiro, e vai ser esse Congresso que vai restabelecer a normalidade devido processo legal, vai votar a anistia, vai aprovar a anistia, e a certeza nossa, Jair Messias Bolsonaro estará nas urnas em 2026 para o desagrado de quem pensa o contrário. Sensacional, rapaz, sensacional. Olha isso aqui também, vamos lá. O governo Trump e conselheiros comemoram a posição de Fux, além do esperado. Foi a frase ouvida por lá. O governo de Donald Trump e conselheiros do presidente americano comemoraram o voto do ministro Luiz Fux. A UOL, fontes em Washington, indicaram que a decisão do juiz brasileiro foi além do esperado. A expectativa era de que ele poderia ser um voto dissonante no Supremo, né? Mas a comemoração ocorre por conta da sua postura de pedir a anulação do processo contra o aliado de Trump e 7 pessoas durante o julgamento da trama golpista na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É interessante, Dani, queria análise sua sobre isso, o impacto em relação ao que está acontecendo e a relação com os Estados Unidos. O Brasil sendo pressionado com o tarifaço aqui, há uma pressão do governo americano para os juízes do Supremo Tribunal Federal. E até o pessoal pelas redes está falando que teve essa pressão e isso impactou, inclusive, Fux. Como é que você vê essa reação do governo americano ao voto de Fux? Se surpreendeu os próprios americanos, surpreendeu os próprios Bolsonaro, aliados de Jair Bolsonaro, de novo, né, por conta da largura, da distância que Fux estabeleceu entre o Fux de hoje e o Fux que condenou 400 pessoas comuns pelos mesmos crimes imputados, a mesma cadeia de denúncia, o mesmo raciocínio lógico apresentado pelo Supremo desde janeiro de 2023. Então, essa distância é que surpreendeu quem esperava muito dele. Os ministros estavam... O comentário era, eu esperava muito dele, mas não tanto.
Rapaz, ele surpreendeu tanto que até o Laranjão resolveu se pronunciar. E olha isso daqui, ó, o que foi revelado. Conta aí sobre essa matéria que você acabou de soltar, sobre a compra dessa casa do ministro Alexandre de Moraes. Olá, Neila, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui a transmissão do Metrópolis. Essa é uma apuração exclusiva minha na coluna aqui no Metrópolis. A família do ministro Alexandre de Moraes comprou há menos de 15 dias, aí, véspera do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, comprou uma mansão de 725 metros quadrados no Lago Sul, que é um dos bairros mais caros de Brasília e, quiçá, do Brasil. Essa mansão ela foi comprada 12 milhões à vista. por um instituto, o Lex, que é um instituto que pertence à advogada Viviane Bassi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Além dela, são sócios desse instituto os 3 filhos do casal, 2 meninas e um menino. Eles compraram essa casa ali no final de agosto. A própria Viviane veio até Brasília para assinar a escritura da compra dessa casa. A casa foi 12 milhões de reais e foi paga à vista, ou seja, sem financiamento. Eles pagaram esses 12 milhões de duas formas. Primeiro, eles deram um sinal ali de 6 milhões de reais e no dia da assinatura da escritura, eles pagaram o resto, os outros 6 milhões. Além dos 12 milhões, o casal, a família Moraes, desembolsou outros 240 mil reais, equivalentes ao ITBI, que é aquele imposto que a gente paga quando compra um imóvel. O ITBI é 2% do valor do imóvel, por isso 240 mil reais. Ela foi comprada, essa casa, de uma construtora aqui de Brasília. Essa construtora, explicando pra quem tá nos assistindo, ela tinha comprado o imóvel em 2020. Na época, esse imóvel tinha 320 metros quadrados. E aí o que aconteceu? O que é comum aqui em Brasília, a construtora comprou aquela casa de 320 metros, demoliu e construiu uma nova casa de 725 metros quadrados, que foi comprada pela família do ministro Alexandre de Moraes à vista. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, como ministro do Supremo, ele recebe um salário bruto mensal de 46,3 mil reais. Já a Viviane, esposa dele, ela é sócia de um escritório de advocacia aqui em Brasília, né? Rapaz, dinheiro, hein? É dinheiro, hein, meu amigo? É dinheiro que não acaba 12 milhões à vista, mas olha isso aqui, ó. Por que vai ser anulado? Olha aqui, ó. Completamente a peça acusativa. Fux desmontou tudo, olha aqui. Agora há um entendimento da parte dele, né? De que não houve aqueles crimes. Ele tenta fundamentar, trazendo juristas clássicos, trazendo discussões teóricas que de alguma maneira coincidem com a posição das defesas. E aí isso nos trouxe alguma surpresa, de fato, porque embora pudéssemos prevenir que o Fux iria ter discordâncias pelo andar da carruagem, ele está desmontando completamente a peça acusatória. Agora há um entendimento da parte dele. Pois é, ou seja, ele desmontou tudo. Toda e qualquer narrativa foi desmontada por ele. Olha isso daqui também. Rapaz, sensacional, hein? Os bolsonaristas estão celebrando, estão soltando fogos, né, com esse discurso de Fux, e vão usar isso politicamente. Já estão usando, vai ser usado politicamente, claro, e vai ser usado juridicamente também. Aliás, quem tiver curiosidade de saber onde é que foi o ministro Luiz Fux durante o intervalo que ele solicitou de 10 minutos, ele foi direto para o próprio gabinete, então não ficou ali, não teve uma conversa com os outros colegas. Politicamente já está sendo muito explorado, o Fux dá ao bolsonarismo o discurso que ele precisava, ao acolher até aqui quase que integralmente as alegações das defesas dos réus do que é chamado pela Procuradoria-Geral da República de núcleo central da ação da tentativa de golpe que culminou no 8 de janeiro. Além de dar esteio para o discurso bolsonarista, com argumentação jurídica, como estava aí comentando o professor Maerovic, o ministro Luiz Fux também abre a possibilidade de que seja alimentada, e isso me parece um ponto importante, a avaliação é dos próprios integrantes da corte, de que seja alimentada a tese que vem dando base para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionar os integrantes do Supremo Tribunal Federal. 8 estão sem visto, sem concessão de visto, sem permissão para entrar nos Estados Unidos. Fux não está entre esses. E o ministro Alexandre de Moraes tem ainda uma punição, né, por meio da Lei Magnitsky, que os aliados do filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ameaçam, inclusive, ampliar para a esposa de Alexandre de Moraes e os filhos de Alexandre de Moraes. Fabiola, então tem repercussão política e jurídica, o ministro volta aí a ser uma vidraça, e todas as vezes em que a gente tem a câmera aberta no plenário da primeira turma do Supremo, os ministros, os colegas todos, estão olhando para baixo, mexendo no celular, assim, para não, inclusive, ignorando ou evitando contato visual com o ministro, pelo menos é o que a transmissão está nos mostrando, né? E tem uma estratégia. Aí é uma interpretação sua, né? Esse pessoal tem essa mania, né? Eles veem algo e tiram aquilo como verdade. O que eu vi é isso aqui, é verdade, ponto final. Calma aí, né, o Daniela Lima. Calma aí, rapaz. Olha o que foi esse apresentador aqui, rapaz. Me surpreendeu demais, olha aqui, ó. Olha, se eu fosse um apresentador burro, eu ia elogiar o programa. E vai ter apresentador no Brasil burro que vai elogiar o programa. Sabe por que eu tô falando isso? Porque isso daí é uma esmola. Pode tirar a trilha, tira a trilha. Isso é uma esmola perto do que o governo fatura de impostos. Perto do que o governo poderia economizar e não economiza. Isso é uma maneira de aprisionar a família. De dizer pra família, você é pobre, de marré, e assim você ficará, porque eu vou te dar gás. E vai depender de mim pra sempre. Isso é o curral eleitoral, aonde eles entregam o assistencialismo em troca de voto. Você tem dúvida que isso é campanha eleitoral? Eu não tenho. Por que o governo, se fosse sério e competente, ele ia investir para tirar a família da pobreza?
Para que família nenhuma dependesse de vale gás, vale renda, vale o diabo que eu... Você entendeu? Não precisa. A família ela pode se sustentar se tiver gente trabalhando, gente empregada, gente com boa formação. Por que não investe em educação, num nível de formação, pelo menos técnica? Então, se não dá para fazer a faculdade, né? Vamos fazer um curso técnico para todo mundo, de qualificação, e empregar esse povo todo, para não ficar dependendo. Você aprisiona de uma maneira que essas pessoas elas vão passar a eternidade com o pires na mão. E aí recebe a esmola do governo e vota para manter a esmola chegando sempre. Exatamente. Comenta aí. Parabéns, apresentador. Tem que evitar isso, né? Na falácia do Brasil para todos. Na falácia, né, que o governo tem que sustentar a nação. A nação é que tem que se sustentar. E o governo tem que parar de roubar. É isso que tem que acontecer. O gás tá chegando! Olha o gás! Como é, ministro? Rapaz. É o que eu tô falando pra vocês. E olha o que descobriu o Paulo Figueiredo. Ele não, o Laranjão. Algo que não cansa de me surpreender é a quantidade de gente broxa que existe no Brasil. Porque eu acho que o Brasil deveria ser o mercado número 1 da Pfizer com o Viagra. Porque a quantidade de gente broxa nesse país é inexplicável. Eu abro hoje uma caixinha de perguntas no Instagram e vem uma quantidade enorme de pessoas dizendo: eu vi o voto do Alexandre e perdi todas as minhas esperanças. Meu Deus do céu, uma quantidade de gente fraca. Não tem absolutamente nada. Tudo no voto do Alexandre é totalmente esperado. É totalmente esperado ao ponto de que eu disse em dezembro de 2022 que exatamente o que iria acontecer. Não há nenhuma surpresa até agora nesse julgamento. Eu digo o seguinte: se houver algo inesperado nesse julgamento, será um votinho, que seja, talvez do ministro Fux, pela anulação ou pela absolvição dos réus. Eu diria que eu nem ficaria tão surpreso assim. Os confrontos hoje entre o ministro Fux e o Alexandre de Moraes e o Balofo mostram esse tipo de coisa. Essa possibilidade, essa animosidade. Estão deixando a gente sonhar. Sonhar com o quê? Com um votinho. Agora, quem brocha porque viu o voto hoje do Alexandre de Moraes, todo mundo sabendo que ele ia votar, eu fico pensando, meu Deus do céu, o que essas pessoas com essa cabecinha esperavam? Que o Alexandre ia chegar lá hoje dizendo: não, olha, eu encontrei Jesus essa noite, eu tava doidão todo esse tempo, e o Bolsonaro, na verdade, é inocente. Alguém esperava isso? Não. Então por que mudou alguma coisa nas suas expectativas ou nas suas esperanças? O voto do Alexandre basicamente incorpora a frase atribuída ao Lênin, né? A frase famosa que é atribuída ao Lênin. O professor Olavo de Carvalho sempre falava dela, né? Acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Ou, em termos psicológicos, alguns chamam isso de confissão por projeção. Quando alguém confessa algo projetando o seu comportamento em terceiros. Pois é, isso aí não é novidade não, cara, não é novidade não. A gente vem trazendo aqui, olha o que trouxe o Coppola. Bola rolando e começa o jogo. Nessa partida, o placar já foi decidido antes mesmo dos jogadores entrarem em campo. E a regra não é clara. Não existe impedimento. Quem sofre a falta também apita. E o árbitro veste a camisa de um dos times. Para piorar, o narrador nem disfarça. É um torcedor fanático. E metade da arquibancada tá de olhos vendados. Será que essa partida está sendo jogada dentro das 4 linhas? Se você mora em São Paulo e quer entender o que está acontecendo e o que pode acontecer nesse jogo, clique no botão abaixo ou acesse o link na bio. Enquanto isso, Coppola. Esse é o Coppola, rapaz. Olha o que veio trazendo aqui. O Aspiridião a mim, rapaz. O ministro Alexandre de Moraes mais uma vez faltou com a verdade. E desta vez, querendo subordinar à sua narrativa um fato que o contraria. Ele declarou taxativa e explicitamente o seguinte: que não existe o relatório da Polícia Federal que fala sobre a necessidade da impressão do voto para fim de auditoria. Este testemunho eu já dei durante o inquérito a pedido do ex-ministro Anderson Torres, que havia informado que ele tinha se baseado num relatório da Polícia Federal. E o ministro, hoje pela manhã, desqualificando qualquer argumento, seja do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja do Anderson Torres, diz que este relatório técnico não existe. E mais, diz que o que foi lido foi feito a pedido do senador Espiridião Amin. Deu para entender? Neste contexto, eu quero reiterar: o ministro
Alexandre de Moraes realmente volta a voltar com a verdade ao dizer que esse documento não existe. Eu não tenho aqui uma cópia para cada um de vocês, mas o documento é um relatório de análise feito por 3 peritos criminais federais, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, não a pedido do Espírito de homem. Portanto, ao tentar desqualificar um argumento da defesa, ele, mais uma vez, falta com a verdade, querendo submeter à sua narrativa a versão dos fatos que o contrariam. Se não, vejamos. Está aqui o relatório da Polícia Federal, datado de 2 de outubro de 2018, quando era presidente do TSE a ministra Rosa Weber. E quem fez o pedido no dia 6 de março de 2018 foi o então presidente do TSE, Luiz Fux. Deu para entender? Rapaz, vou colocar esse vídeo aqui no primeiro comentário fixado, porque ele é extenso, ele é enorme, tá? Mas é de grande importância para que você fique por dentro. Simples assim, você ficar por dentro, você saber ali, né? Basicamente o que está acontecendo e o que você pode fazer nessa situação, tá? Vou trazer aqui também para vocês, dando seguimento, né? Sobre isso daqui, rapaz. Olha aqui, ó. Recado do Laranjão. A gente tem aqui a declaração dele. O nome dele é Darren Beattie. Darren Beattie é o Beber uma água aqui na minha garrafinha pequena. secretário de Estado para a diplomacia, para a diplomacia pública. Ele escreveu o seguinte: ontem foi o dia 203 da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro, que busca preservar os valores da liberdade e da justiça. Por causa do ministro Alexandre de Moraes e dos indivíduos cujos abusos de autoridade minaram essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas cabíveis. É mais uma ameaça, Continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Cuidado, hein, o Pontual. Você mora nos Estados Unidos, tá falando que o Laranjão tá ameaçando alguma coisa aí, você vai tomar na sua tarraqueta, hein? A gente não sabe ainda o que pode acontecer, não tem como prever, né? Mas não tem aparecido nenhuma declaração, fora essa, de que vai haver alguma reação ao julgamento. Mas é provável que haja alguma, né? Porque o Donald Trump está chamando esse julgamento de caça às bruxas, totalmente infundado, né? E há uma disposição de tomar medidas mais graves, né? A lei Magnitsky foi uma medida muito grave tomada contra o ministro Alexandre de Moraes e pode ser estendida a outros ministros. E pode haver outras formas de retaliação. Não tem como prever. Mas eles estão de olho. O que ele está querendo dizer com essa nota é que estamos de olho. Não vamos ficar calados, não vamos ficar parados. Não vamos ficar parados, Pontual. Eles não irão ficar parados, Jorge Pontual. Se acalma, rapaz. Agora, olha essa atitude aqui, muito legal. Um vereador fiscalizando o lance dos flanelinhas. Não é paga quem quer, não. Não é paga quem quer, não. Não é paga quem quer, não. Não é. As pessoas pagam com medo de vocês. Não, eu tenho certeza mais do que absoluta. Obrigado, tá? Obrigado. Valeu, obrigado. Opa! Aonde? Ali? Tá, vou lá agora. Já saíram. Tá. Não precisa pagar nada não aí, bem mais. Tá? Vai ficar por aqui. Eles estão saindo, a gente tá chegando nos lugares, eles estão saindo, né? Porque eles se atentaram de que estão fazendo o máximo. Foram embora, né? Eles que estavam aqui, viram a gente e saíram, simplesmente. Quanto? E aí, meu irmão? Aqui não precisa pagar não, tá? A gente tá aqui olhando, tá? Sou vereador, tô justamente fiscalizando pra não ter extorsão. Aqui do lado da Guaciaba já tem um cara, aqui do lado da quando a gente chega eles correm, tá senhor? Obrigado. Tem vaga aí, não precisa pagar nada não, viu, pessoal? Amigo, eles cobraram de vocês ali? Eles cobraram de vocês ali? Quanto? 20? Cobraram mesmo, né? Tá. Olha aí. Pode estacionar aí, tá? Não precisa pagar nada não. Tá? Beleza? Valeu. Tá rodando aqui. Tá? Valeu. Eles estão fazendo isso aqui, ó. Eles estão levantando o limpador de para-brisa para as pessoas que pagaram. É um símbolo. Quem não pagou, eles deixam baixo. Boa noite, pessoal. Tem um rapaz aqui, que tá cobrando aqui do pessoal. Ele, quando a gente sai aqui, ele volta, camisa vermelha. Tá cobrando R$30 a galera. Tá. Aí se vocês passarem na volta, isso. É só a gente sair que ele volta. Tá nessa esquina, vem aqui. Vai vir. Não paga nada não, viu? Não, aqui ninguém tá cobrando não. Mas é porque tem medo, né? Aí a gente deixou lá, mas aqui tá bom. Valeu, obrigado.
Praça. Isso que o povo quer. Não gabinete. Presencial. Valeu, Valeu obrigado. pelo trabalho. Obrigado mesmo. Oi, tudo bem? Vamos estacionar? Para aqui, ó. Para aqui. Valeu, bom show, obrigado. Tchau, tchau. Legal, né? O cara ali por dentro, né? Não deixando o pessoal levar o dinheiro ali, né? Porque a gente sabe como é que é. Se você não paga, vão arranhar o teu carro inteiro, meu companheiro. Vão arranhar o carro inteiro. E essa é a realidade. Essa é a realidade, tá? Pensando que um ministro da Previdência não soubesse do que acontecia sob as suas barbas no INSS. 6 bilhões de reais, no mínimo, roubados de aposentados, deficientes físicos, idosos, e o ministro não sabia de nada. Agora, basta começar pelas contradições na sua fala para ver que não é de confiança o seu depoimento aqui, senhor ministro. Para começar, o senhor disse que a única renovação, em resposta à senadora Elisiane Gama, o único acordo de cooperação renovado enquanto o senhor foi ministro, foi com a BSP 2023. O senhor disse isso, está na nota taquigráfica. Quem era o ministro de Lula no dia 9 de novembro de 2023, senhor Carlos Lupe? Quem era o ministro? Eu? Claro. O senhor. Sindinap foi renovada. Ah, foi renovada antes. Senhor, aqui está o documento. O senhor mentiu. O senhor mentiu. Quem era o ministro dia 28 de agosto de 2024, senhor ministro? Quem era o ministro de Lula? Dia 28 de agosto de 2024. Quem era? Responda, por gentileza. Quem era o ministro de Lula? Quem era? Já respondi. Não, dia 28 de agosto de 2024 é outra pergunta. Quem era o ministro? Eu, ministro. A CONTAG teve sua CT renovada. As duas empresas, os dois sindicatos que roubaram dos aposentados. E Vossa Excelência está aqui dizendo que só teve uma renovação. O senhor mente. Mente. Rapaz. Pessoal, muito obrigado pela sua presença. Você chegou comigo até o final de mais um vídeo. Vai comentar o que, como sempre? Eu assisti ao vídeo todo. Fui.